Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 24 de agosto de 2020, às 20 horas e 51 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da Prominas. Hoje, estamos aqui nos encontrando nesta modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, irá nos impedir de dar prosseguimento na caminhada do conteúdo. Conforme comunicado a todos aqui presentes, reforço que este nosso encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês, meus alunos da Prominas, no nosso mecanismo institucional de comunicação. Falando deste nosso sexto encontro, como ainda não tenho acesso ao pincel atômico, eu disponibilizei hoje, durante a manhã, para vocês o material de apoio relacionado ao encontro 6 da nossa disciplina. Já está lá no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. Deem uma olhada, parem, analisem, porque é importante vocês começarem a ler a letra da lei, se habituar. Isso ajuda bastante na nossa jornada. Tranquilo? Maravilha. Em relação ao nosso encontro, nos dois primeiros horários, que aconteceram hoje, no dia 24 de agosto, o que nós tratamos? Falamos sobre citação, abordamos as questões gerais da citação, falando, por exemplo, de que a citação é um pressuposto de validade dentro do processo, não é um pressuposto de existência, mas é um pressuposto de validade. Falamos que para um processo ele não ter nulidade, a primeira questão que deve se buscar uma citação válida dentro do processo. Vimos as situações que envolvem a citação como um todo, para que serve, o grande objetivo, que é dar conhecimento, chamar a participar do processo o réu, o executado, ou o interessado. Analisamos aqui também, pessoal, nos dois primeiros horários, sobre a questão que envolve as situações em que não se permitirá realizar a citação em regra geral, salvo para evitar perecimento de direito, é o que está lá no artigo 244. Também tratamos a situação em que não há exceção, em que não pode fazer a citação, que é quando se tem pessoas mentalmente incapazes ou que estejam impossibilitadas de serem citadas, é o que está no 245 do CPC. Além disso, vimos detalhes como, por exemplo, a citação da fazenda pública, no nome de quem que se faz, uso capião, entre outros detalhes que abordamos nos dois primeiros encontros. Os dois primeiros horários do último encontro, melhor dizendo. Agora, nós fechamos a aula passada no artigo 246. Só para relembrar, porque nós já vimos o artigo 246 no encontro passado. E aí, para não esquecermos e começarmos a caminhada de hoje, de agora, nós vamos começar a tratar sobre as espécies de citação. E aí eu coloco para vocês os incisos que estão lá previstos no artigo 246 do CPC. Quais são as modalidades, quais são as espécies de citação que nós temos? Melhor dizendo, citação por correio, citação por oficial de justiça, citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando com parecer em cartório, citação por edital e citação por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Tá bom? Maravilha. E aí, pessoal, no que diz respeito à caminhada, nós vamos começar a tratar de uma por uma dessas citações, tá bom? Primeira grande observação, eu quero que anotem aí, quem estiver anotando, coloque uma observação. Existe citação pessoal, que é a regra geral que nós vimos lá no próprio CPC, fala que a regra é que a citação ela deve ser feita de forma pessoal, é o que está no artigo 242 do CPC.
Mas anotem aí também que existem citações que são chamadas citações fictas. Anota assim, citação pessoal e citação ficta. Coloquei aí só para vocês anotarem, tá bom? Logo mais eu vou fazer uma diferenciação, mas já antecipo. Citação ficta que a gente tem, que é algo que é criado no nosso ordenamento, é a citação por edital e a citação por hora certa. Mas aí nós vamos caminhando para falar mais sobre isso. Vamos começar pelo início. E o início fala para a gente de citação por correio. Primeira grande pergunta, vocês sabem qual que é a citação em regra no Brasil? Me fala aí, só para ver se vocês têm uma noção. Qual a citação? É por correio, por oficial de justiça, por escrivão, por edital, por meio eletrônico? O que vocês acham, pessoal? Qual que é a citação que vocês acham que é a regra no Brasil? Me fala. Edital, Né? professor? Hã? Edital? A regra, sabe por quê? Posso falar para vocês? Muitos Pode. alunos erram por correio. Ah, sim, sim, É a está regra. correto, professor. É É porque eu a. achei assim, sabe o que eu confundi? Eu achei que Ah, primeiro o juiz colocava lá no edital para depois o oficial pedir para o entendi. correio. Sim, Entendeu? Foi essa mas visão. você sabe também uma dúvida que sempre acontece também? Aqui eu estou vendo o pessoal mandando, oficial de justiça. As pessoas acham que ele é a regra. Não é. A regra está no 247. Citação se faz por correio em todo o território do país. Só que o próprio artigo 247 traz para a gente 5 exceções. Situações em que não se fará citação por correio. As 5 situações em que são exceção à regra geral estão aí elencadas. Primeira delas, vamos lá. Nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3º. O que está no 695, parágrafo 3º? Fala que a citação será feita na pessoa do réu, lá no que diz respeito à questão que envolve ações de Estado. Me dá uma ação de Estado. Quando, por exemplo, pessoal, eu quero interditar uma pessoa. Vocês lembram disso? Isso é uma questão pesada. O Emanuel falou que oficial é para intimação. Oficial é uma forma de citação. A regra de intimação é por meio eletrônico. Nós vamos ver isso também mais à frente. As regras gerais são para citação por correio e para intimação por meio eletrônico. Isso nós vamos tratando mais à frente, tá bom? Só que esta primeira situação, quando eu quero, por exemplo, interditar uma pessoa, a regra é que não deve se fazer citação por correio, vai se fazer outra, tá bom? Em regra, até o do oficial de justiça se utiliza. Segunda situação, quando o citando for incapaz. Eu Professor, quero vai citar. devagar um pouquinho aí. Vai devagar, vai devagar. Pode deixar, vou falar É devagar. que o senhor está falando um e já entra no outro e E vai já vai devagar. direto. Se deixar, toma um susto, vira uma metralhadora, né, Rita? Vai Me devagar. fala aí que a gente vai parar. Então, vou repetir. Na primeira modalidade de citação que a gente está falando é a citação por correio. O que nós estamos falando aqui? Ela é a regra. Tranquilo? Maravilha. Só que aqui no artigo 247 vem deixar situações em que não se permite fazer a citação por correio. Primeira delas, quando for uma situação que venha tratar de Estado. Estado é da pessoa, viu, pessoal? Por exemplo, interdição. Quero interditar alguém, em regra, não faço citação por correio. Vou buscar, por exemplo, a por oficial de justiça. Tá bom? A segunda que está aqui, em que não se faz citação por correio, quando o citando for incapaz. Pessoal, só um detalhe, todos aqui que eu estou falando que não faz por correio, não é que, é proibido fazer citação. Não, eu só não vou fazer por correio, eu vou buscar outro mecanismo. Normalmente, eu busco citação por oficial de justiça nesses casos, tá bom? Mas voltando aqui, quando o citando for incapaz. Vamos imaginar que eu tenho ali o réu, o executado, o interessado é doente mental, é interditado, é menor de 18 anos. Pessoal, em todas as situações em que
no polo passivo de uma ação eu tenho um capaz, a regra é que não se permite a citação por correio. Tá bom? Terceira questão em que não é permitido citação por correio, quando citando for pessoa de direito público. Quero iniciar a ação contra a fazenda. Vocês lembram da peculiaridade da fazenda pública? Tem que citar na pessoa do advogado público, do representante judicial. Nestes casos, não se admite citação por correio. Vocês lembram da cautela que eu falei que se tem? Tem que preocupar se o Estado teve conhecimento efetivamente, para ter tido a possibilidade de se defender. Então, por isso, a citação de entes do direito público não se permite que faça por correio. Maravilha! Essa é a terceira hipótese, está aí na tela no chat, está no material de apoio para vocês também. Quarta situação em que não se fará citação por correio, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Ué, gente, vai entregar por correio. Ah, tá, mas na minha casa não entrega correio? Ué, aí como é que vai fazer a entrega por correio, gente? Não tem como. Se o local a qual o citando, o réu, o executado ou o interessado não tiver o fornecimento de correspondência domiciliar, o correio não for lá, é lógico que não pode fazer citação por correio, gente. Isso acontece em várias cidades, por exemplo, em grandes favelas, favelizações em que algumas não têm estrutura de correio todos os dias, não tem estrutura de correio, não é nem todos os dias, não tem correio, ou então locais que são dominados pela criminalidade, o próprio correio não vai. No Rio de Janeiro mesmo tinham grandes conflitos por conta disso, em alguns locais em São Paulo também. Então, se naquele local em que se vai realizar a citação do citando não for atendido pela correspondência domiciliar, não se fará citação por correio, vou ter que buscar outra forma de se fazer citação, tá bom? Por fim, uma outra situação em que não se permite citação por correio é quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Presta atenção. O que se fala nessa quinta situação? Eu, como autor, justifico para o juiz a necessidade de não se fazer citação por correio. Por exemplo, eu quero ter mais certeza e rapidez, eu vou pedir para fazer a citação por oficial de justiça. Então, quando o autor justificar o porquê de não ter a necessidade ou não poder fazer a citação por correio, se o autor justificar de forma clara e tudo certinho, aí o juiz vai acolher e sair dessa regra geral, tá bom? Mas a gente não pode esquecer. A regra de citação, então, é qual, pessoal? De todas essas citações, qual que eu tenho que fazer como regra? Citação por correio. Essa é a regra geral. Combinado? Maravilha. Jéssica mandou aí, correio. Chegar uma cartinha lá, bonitinha para vocês. Deus é mais lá. Bom, de judiciário. A gente chega, ai meu Deus, infartei. É assim, emoções. Então, no que diz respeito a essa citação, a regra é que ela vai ser feita por correio. Combinado? Maravilha. Show de bola. E aí, pessoal, ainda falando aqui desse início, quando o processo se inicia, o juiz faz a primeira análise, tudo certinho, e manda citar o réu, o executado e o interessado. O artigo 248 fala uma questão muito interessante, que deferida a citação por correio, o escrivão ou o chefe de secretaria vai remeter ao citando cópia da petição inicial e o despacho do juiz que o comunica do prazo para a resposta, o endereço do juízo e também de qual é a vara, o respectivo cartório, a qual está tramitando aquele processo. Eduardo, isso lá em processos físicos chamava-se contrafé.
Você tinha que deixar uma cópia da petição inicial só para se encaminhar ao réu, ao executado, ao interessado. Qual é a questão que eu quero falar com vocês? Hoje, com o PJE, o processo judicial eletrônico, se facilitou essa questão. Por quê? Porque se manda um link, ou um QR Code, em que informa a pessoa daquele processo e ele tem que acessar um link para ter acesso à petição, tá bom? Mas deixa muito claro do que se trata, o que é aquilo, que aquilo é uma citação, que é um processo judicial. Tudo isso tem que vir bem detalhado, certinho? Maravilha. Só que presta atenção. Como é que eu confirmo que essa carta foi entregue? Você já parou para pensar? Que carta pode chegar a qualquer lugar. Imagina se a pessoa não está lá. Olha o perigo. Por exemplo, chegou lá na casa da Jéssica. Cadê a Jéssica? Jéssica mudou. Mas aí o correio só jogou a carta lá. E aí? Então quer dizer que Jéssica já está citada? Olha que interessante. Até como uma forma de controle. O parágrafo 1º do artigo 248 fala o quê? Que essa carta ela vai ser registrada e ela, ao ser entregue pelo carteiro, ele vai pegar um recibo, uma assinatura, confirmando que se entregou aquele documento, que se entregou aquela carta. E isso que, teoricamente, vai resguardar dentro do processo para confirmar que a citação ela aconteceu verdadeiramente, de forma válida, pelo correio. Tá bom? Então, não é simplesmente jogar uma cartinha lá e sair correndo. O correio, ao realizar a entrega de uma carta de citação, ele vai pegar um recibo de quem assinou, de quem recebeu, perdão, tá bom? E isso vai ser juntado no processo próprio para comprovar que efetivamente se realizou aquela citação, tá bom? Maravilha. Pergunta, mas e se é pessoa jurídica? Que pessoa física, vamos imaginar que eu apertei a campainha da casa da Jana, ela saiu, e na hora que ela sai, eu falo que a Jana, tá bom? Como é que você tá? Que maravilha, olha um processo aqui pra você, assina aqui para mim. Vocês entendem que é mais fácil? Porque eu estou procurando a Jana, ela tá lá, peguei, anotei, assinou, maravilha. Mas se for, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa, como é que faço a entrega? Aqui no correio deixa claro também. No que diz respeito à pessoa jurídica, o parágrafo 2º que está aí na tela para vocês fala o quê? Será válida a entrega do mandado a pessoas com poder de gerência geral ou administração, ou ainda a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Então, eu vou jogar lá na pessoa e vou chegar lá na pessoa jurídica e falar quem é que representa a empresa, ou quem é que tem a obrigação de receber aqui as intimações, as cartas, e entrego para aquela pessoa, certinho? Essa carta de citação vai seguir todos os parâmetros do artigo 250, que daqui a pouco nós vamos falar, e tem que seguir tudo de forma detalhada mesmo, porque eu tenho que individualizar e deixar o mais claro possível dentro da citação do que se trata aquele processo, qual os prazos, o valor, tudo tem que ficar muito claro. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais do artigo 250. Vamos fechar aqui o artigo 248, falando com vocês de uma outra dúvida que pode surgir. E na situação da citação vir a ocorrer em loteamentos de controle de acesso, ou mesmo em condomínios edilícios. Chegou lá no condomínio de um tanto de apartamento. Como é que aí o correio, perdão, vai entrar dentro do condomínio, lá na casa da pessoa pegar? E aí? Nessa situação, pessoal, o parágrafo 4º do artigo 248 também vem nos responder. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, pode recusar o recebimento se declarar por escrito que o destinatário da correspondência está ausente. Então, quando chega, por exemplo, em loteamentos com controle de acesso ou em condomínios edilícios, quem é que vai receber a carta de citação?
aquele funcionário que está na portaria, que é responsável pelo recebimento das correspondências como um todo. Existe possibilidade dele negar receber a carta de citação? Sim, quando ele declarar que aquela pessoa não mora ali, ou já morou e não mora mais, e ele vai declarar isso para o correio, que vai constatar a ausência e falar que ali não se encontra aquela pessoa. Mas se ela estiver, o funcionário da portaria tem que tem que receber aquela correspondência e a obrigação é dele de entregar para aquele morador daquele condomínio edilício, daquele loteamento com acesso restrito. Tranquilo? Maravilha. Quero saber de quem está ao vivo aí. E aí? Conseguimos até agora acompanhar e entender essa citação por correio, pessoal? Já conheceu ela? Ó, pra você ver, a regra geral. Muitos não lembram, não sabiam disso, e isso é importante a gente reforçar. Até porque, se a gente for ver custo financeiro, dentro de um processo é a citação mais barata comparada às outras. Jéssica falou aqui que sim, ok. Lembre-se que a qualquer momento, tendo dúvida, pode ligar o microfone e conversar, ou mesmo mandar aqui no chat a pergunta, tá bom? Vamos seguindo, e vamos falar de uma que vocês já haviam comentado comigo. Oficial de justiça. Artigo 249 fala da citação por oficial de justiça. E fala assim: a citação será feita pelo oficial de justiça nas hipóteses previstas neste código ou em lei, ou quando frustrada a citação por correio. E aí isso é importante. Grifa isso, por favor, no finalzinho. Por quê? Muitas vezes eu tento até fazer a citação por correio, mas aí eu não consigo efetivar a citação. Por quê? Porque o funcionário do correio, ele não entra, ele não investiga, ele não analisa tudo de forma minuciosa. Ele chega na porta da sua casa, vamos imaginar, na porta da casa do Emanuel. Emanuel está aí? Não. Ele não vai analisar, investigar, vai embora. Ele não tem aquela cautela tão aprofundada que um oficial de justiça, por exemplo, possui. Então, muitas vezes, quando tenta se fazer a citação por correio também, e mesmo assim não consegue efetivar essa citação, eu posso buscar e fazer um pedido para o juiz para que seja feita a citação por oficial de justiça, por exemplo. Se a gente pega o artigo 247, seria o quinto inciso, quando o autor justificadamente requer de outra forma para não se fazer a citação por correio, tá bom? E o artigo 250, ele vem nos falar um passo a passo do que o mandado deve ter. Mandado que vai ser cumprido pelo oficial de justiça, primeira questão, o que ele deve ter? Ele deve iniciar o mandado com os nomes do autor e também do citando, com seus respectivos domicílios e residências. Então, já tem que fazer essa identificação. E isso é para individualizar, isso é para evitar homônimos. Segundo requisito que o mandado tem que ter, e isso tudo que eu estou falando também tem que ter na carta de citação, tá bom? Quando ela vai pelo correio. A finalidade daquela citação é o segundo requisito que tem que ter. E aí tem que falar todas as especificações que estavam lá na petição inicial, os prazos, a questão de, se ele não manifestar, operar a revelia ser aplicada a ele, falar de embargo à execução, quando se tratar de um processo de execução, entre outras questões. Também, e aí seria o terceiro requisito, que está lá no artigo 250, deve deixar claro a aplicação de sanção para o descumprimento da ordem. Ou seja, venha no processo apresentar sua defesa, sob pena de operar-se a revelia, e ser considerado verdadeiros fatos ali alegados, ou então perder prazo e aí dessa forma não poder mais se manifestar. Tem que deixar muito claro aqui qual que é a punição que o citando vai ter se não cumprir com aquela determinação. Quarto ponto, que é obrigatório dentro do mandato, aí, lógico que aqui é só quando houver a possibilidade, no caso concreto,
determinar o comparecimento a uma audiência de conciliação ou de mediação, informando o dia, o horário, também o lugar em que vai se comparecer, que deve comparecer. Um detalhe, salvo execução, os processos ordinários comuns que a gente vai tratar, a regra geral dentro dos processos ordinários é que hoje deve-se ter pelo menos uma audiência de conciliação ou de mediação. Existem exceções em que não é necessário acontecer, quando, por exemplo, as duas partes se manifestam, mas fiquem tranquilos que essa audiência de conciliação, essa audiência de mediação é matéria que nós vamos abordar em outros encontros mais à frente e vamos tratar de todos os detalhamentos que envolvem essa audiência, tá bom? Mas, em regra geral, a maioria dos processos vem também comunicando aqui no mandado de citação de horário da audiência de conciliação ou mediação. Tem que ter também, igual nós já falamos, a cópia da petição inicial e do despacho que determinou que se realizasse a citação. E, além disso, deve também estar assinado pelo escrivão ou pessoa indicada por ele, comprovando que aquele documento ele é verdadeiro, ele tem que ser ali cumprido, porque é uma determinação judicial e assim deve ser feito. Tem que seguir o que está sendo mandado, tá bom? E um detalhe, pelo amor de Jesus Cristo, é mandado, com D de dado. Pelo amor de Deus, não confundam com mandato, com T, de tatu. Mandato com T é mandato eletivo. Por exemplo, esse ano nós temos uma eleição em que um prefeito e os vereadores terão mandatos com T. O mandado com D de dado é o que nós estamos falando aqui, é uma ordem, tá bom? Isso é muito sério, e lembre-se, o oficial de justiça, a doutrina chama ele de o longa manos do juiz. Olha para você ver, o que é o oficial de justiça? Eu sou juiz, aqui ó, olha que emoção, é 3D, ó, 3D, meu Deus, o que é isso, Eduardo? Sua mãe entrou aqui no meu computador. É isso, é o lucro. O juiz, ele manda daqui, mas quem cumpre aqui é o oficial de justiça, tá bom? Ele tem esse dever, ele tem essa obrigação de cumprir as ordens que são feitas pelo juiz. Além disso, o oficial de justiça também tem algumas outras obrigações quando ele vai encontrar o citando. Primeira obrigação dele, o oficial de justiça vai ter que ler todo o mandado. Isso é obrigação, viu, gente? Ler todo o mandado para aquele citando e entregar a contrafé, que é a cópia da petição inicial. E aí, ele vai ter que ler para explicar tudo o que está ali elencado. O oficial de justiça, ele tem fé pública, e por isso, a segunda obrigação dele é falar o que aconteceu. Se o réu, se o executado, se o interessado aceitou ou não receber a cópia dele. Ele pode simplesmente falar que não aceitou. Isso não vai ter problema algum, a citação já vai ter acontecido. E, além disso, a terceira obrigação aqui do oficial de justiça é que ele tem que pegar a assinatura do réu no mandado. Só que tem um detalhe. Tem gente que é ousada, né? Como assim, Eduardo? Tem gente que simplesmente fala assim, eu não vou assinar. Ô, gente, para disso, que bestagem. Por quê? O oficial de justiça, nós falamos aqui no artigo 251, inciso 2º, ele tem fé pública. O que quer dizer isso? Se você não quer assinar, o problema é de quem? Seu. Isso dentro de um processo não muda nada. A citação vai ter ocorrido. Por quê? Porque o oficial de justiça vai fazer uma certidão e na certidão dele vai constar tudo o que aconteceu quando ele foi realizar a citação. E aí o que ele vai colocar lá? Cheguei no local, encontrei Eduardo e ele se negou a dar a assinatura. Oh, meu Deus, isso aí não muda nada, o processo já está seguindo, meu filho. A citação foi válida, tá bom? Então, se a pessoa aceitar assinar, maravilha, mas se não assinar, olha o que falei, o oficial vai certificar que o citando não opôs
não a colocou, não colocou assinatura no mandato, mas isso não quer dizer que ele não está citado, ele está citado sim. Tranquilo? Maravilha. Isso é de extrema relevância. Certinho? Maravilha, então. Agora, eu vou falar com vocês de uma citação que não está lá naquela lista, mas que ela é muito importante, está aqui prevista. E ela é uma citação que é considerada uma citação ficta, a chamada citação por hora certa. Reparem que quando nós falamos da lista lá do artigo 246, não tem citação por hora certa lá elencada. Mas é porque a citação por hora certa ela é uma espécie de citação que é feita pelo oficial de justiça. Mas a doutrina faz essa diferenciação, colocando ela com toda essa pompa, esse nome próprio. Nós começamos a falar sobre ela lá no artigo 252, que eu acabei de colocar aí no chat. Pessoal, vocês acham que no Brasil, o brasileiro, ele tem limites? O que vocês acham? Gente, já teve um caso, a Regis falou que não. Ô, gente, quem tem limite no Brasil, meu Deus, já teve caso, por exemplo, de devedor, réu, por exemplo, para não ser citado, sair da casa, a casa dele era o número 250, e quando ele ia trabalhar, ele tirava o número 0. Aí procurava a casa 250, não encontrava, não? Ô, gente, vamos falar a verdade, essa pessoa tem que ganhar um prêmio, porque realmente a criatividade dessa pessoa, ela tem que ser aplaudida. É algo feio? É, mas realmente, eu não vou mentir para você, não. Foi criativo? Claro que foi. Né? E outra coisa, o trabalho que essa pessoa tinha para tirar esse número todo de colocar, que é isso, gente? O capeta tá no conta da pessoa. É muito mais fácil você pegar todo esse empenho, essa força, essa garra e ir lá e pagar a dívida. Você tá doido? Mas tudo bem. Mas lógico que aí a gente tá falando de um caso mais esdrúxulo. Só que olha que interessante. O artigo 252 fala que quando por 2 vezes, grifem aí 2, porque no antigo código tinha que ser 3. Aqui não, aqui no CPC de 2015 são 2 vezes. Então, quando por 2 vezes o oficial de justiça procurar o citando no seu domicílio, na sua residência, e não o encontrar, se existir suspeita de ocultação, ou seja, o oficial de justiça vai 2 vezes, vamos dar um exemplo aqui, o Emanuel está lá, vou citar o Emanuel, eu sou oficial de justiça, cheguei lá 2 vezes na casa do Emanuel, sei que ele mora lá, mas nessas 2 vezes ele não estava. E eu estou suspeitando que Emanuel, ele, na verdade, não é que ele não está, ele está tentando não ser citado, ele está escondido, eu estou reparando isso. Então, se houvesse suspeita de ocultação, o oficial de justiça, que seria eu, vou intimar qualquer pessoa de sua família. Eu bato na porta e falo, Emanuel, tá aí? Não, tudo bem, eu estou suspeitando dele, então avisa ele que amanhã eu volto tal hora. E aí o oficial ele vai intimar a pessoa da família, ou em sua falta, o próprio vizinho, chama o vizinho, conversa com ele, que no próximo dia útil, imediatamente seguinte, eu vou voltar e vou fazer a citação. O Emanuel, no caso aqui que nós estamos falando, ele estando lá ou não, eu vou fazer a citação. O nome disso é citação por hora certa. Tá bom? Nos condomínios que são edilícios ou loteamentos, eu vou fazer essa caminhada aqui, deixando claro que o funcionário será citado e, em relação a ele, será validada a intimação para o próprio funcionário da portaria pelo recebimento daquela correspondência. Não estou achando, o oficial de justiça vai parar, isso acontece assim, com um costume cada vez maior em cidades que buscam ter condomínios edilícios, não estou achando que o dono da casa está ligando e falando para ele, o porteiro não receber. Eu, como oficial de justiça, eu vou parar e vou comunicar ao porteiro. Amanhã, tal hora, eu estou aqui, viu? Você dá uma vergonha de sua cara, avisa o povo aí que eu vou estar aqui e ele estando ou não, eu vou fazer a citação. Chama citação por hora certa. Pessoal, isso é sério? É sério. Isso é para evitar uma bagunça que poderia acontecer no Brasil.
Porque devedor no Brasil, eu já falei com vocês, ninja samurai brasileiro. Brasileiro está acima de ninja e de ninja samurai. Um dia nós vamos ter que fazer um trabalho para investigar isso, porque o brasileiro está acima do ninja e do ninja samurai. Brincadeiras à parte, é porque o brasileiro, se pegar a criatividade maléfica que nós temos e começarmos a utilizar para coisas produtivas, meu Deus, ninguém segura o Brasil, não. E aí tem muito devedor que tenta fugir, só que o oficial de justiça vai estar lá. Se ele nota que ele está tentando se excusar de ser citado, sem problema. Vou marcar um dia e horário que eu vou voltar aqui para fazer a citação. No dia e horário já previamente comunicado, é o que está aí no artigo 253, o oficial, independentemente de ter um novo despacho, ele vai comparecer ao domicílio ou residência do citando para realizar a diligência. Tá bom? E aí? Cheguei lá, marquei, no caso aqui, Emanuel, falei, Emanuel, ó, amanhã eu chego aí. Avisa o Emanuel que amanhã eu vou estar aqui 10 horas da manhã. Cheguei lá. E aí? Imagina que o Emanuel não está lá. O parágrafo 1º do artigo 253 fala para a gente o quê, pessoal? Simples. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça vai procurar informar de toda a questão que gerou a ausência. Mas um detalhe importante, vai ser feita a citação, ainda que o citando tenha se ocultado em outra comarca. Ah, foi para outra comarca, foi para outro local. O problema é dele. A citação será realizada, porque foi comunicado previamente. É tanto que o parágrafo 2º fala que a citação, por hora certa, será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado para avisar o citando que eu, como oficial de justiça, voltaria, mesmo se o vizinho ou a pessoa da família estiver ausente, mas se tiver outro vizinho ou outro familiar presente, eu vou realizar como oficial de justiça a citação por hora certa e vou entregar para as pessoas ali. Se não quiserem receber também o mandato, maravilha, vamos seguir a vida. Detalhe, isso é muito sério, tem reflexos importantes aqui no processo, e por isso o oficial de justiça vai ter que ter um cuidado muito grande com a sua certidão. É o que está no parágrafo 3º. Na certidão da ocorrência, o oficial de justiça vai deixar a contrafé com uma outra pessoa da família ou vizinha, declarando o seu nome, pegando o nome e falando assim, deixei aqui uma carta, a contrafé com João de Deus. Emanuel não quis estar aqui, João de Deus estava aqui na casa dele, é familiar dele, é vizinho, eu vou entregar na mão de João de Deus aqui. E aí, o oficial de justiça vai fazer constar, o que está no parágrafo 4º, todo esse detalhe no que diz respeito à advertência que se é necessária para que o réu, ou executado, ou interessado que ali está sendo citado por hora certa, se ele não vier dentro do processo a se manifestar, vai ser nomeado, e aí eu quero que grifem, curador especial. Curador especial. Grifa aí para mim, curador especial. Como a citação por hora certa, assim como a citação por edital, elas são fictas, presume-se que a pessoa foi citada, se ela não se manifestar dentro do processo, o juiz nomeia um advogado para vir fazer uma defesa genérica, só para constar. Até antes de começar, a Jéssica perguntou, Eduardo, mas se a pessoa for citada por edital, vai ter dentro do processo pelo menos uma defesa só para constar. Tá bom? Maravilha. Pessoal, quero saber, até agora, estamos caminhando juntos? Sim ou não? Me dá o joinha aí no chat, ou liga o microfone e me fala que eu quero saber. Estão conseguindo entender? Estamos juntos nessa caminhada? Ou ficou alguma dúvida? Podem falar também, que eu respondo aqui, tá bom? Tô vendo aqui a Jéssica falou que ok, Jana falou que ok, Emanuel ok, perfeito, então. Vamos seguindo, vamos caminhando, falando desse bate-papo sobre as espécies que a gente tem aqui de citação. Vamos lá para o artigo 254 do CPC. 254 fala para a gente ainda, tratando sobre a citação por hora certa,
que quando ela acontece, o escrivão ou o chefe de secretaria vai enviar para o réu, ou executado para o interessado, no prazo de 10 dias, um telegrama, uma correspondência eletrônica reforçando que ele foi citado. Então, está tentando de todas as formas deixar claro que aquela pessoa ali foi citada, tá bom? E aí, em relação aqui à citação ainda, deixa claro no artigo 255 que ela vai poder ser feita pelo oficial de justiça, mesmo quando se tiver em uma região metropolitana, o oficial vai lá cumprir e realizar os atos que são necessários dentro de um processo, tá bom? Em relação à citação por correio, isso é importante de se falar, certinho? Agora eu quero fazer uma análise, antes de seguirmos para outra citação, porque são 6 hipóteses. Citação por correio, citação por oficial de justiça, e dentro dele tem uma subespécie que é citação por hora certa, citação por meio eletrônico, que nós vimos lá no artigo 246, inciso 6º, e que lá no parágrafo único fala para quem é destinada a citação por meio eletrônico. Grandes empresas, tirando as microempresas, empresas de pequeno porte, tem que se cadastrar, e a citação é feita por meio eletrônico, como também União, Estado, Distrito Federal, município, em processo eletrônico, maravilha. Eu quero só fazer uma observação de uma outra citação, antes de passarmos para o próximo artigo, para falar da citação por edital e suas peculiaridades, suas minúcias, seus detalhes, por assim dizer. Antes de falar por ela, eu quero falar de uma citação. Citação, deixa eu colocar para vocês aqui no chat. Citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer no cartório. Ô, gente, o que é isso, em nome de Jesus? Posso falar com os senhores? O que é isso? Vamos lá. Vocês acreditam que existem casos em que a pessoa vai perguntar, eu fiquei sabendo que tem um processo contra a minha pessoa, e ele vai no cartório perguntar? E aí, o que vocês acham que acontece? Vamos imaginar que eu chego lá no cartório, a Ita é a escrivã, a chefe da secretaria. Eu ouvi ele falar, oi, deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi dizer aí que ajuizaram uma ação contra a minha pessoa. Isso é verdade? Quando que Ita veio lá, ela falou, ué, não é que ajuizou mesmo? Só que olha que interessante. O que a Ita, como servidora, como escrivã, chefe de secretaria, vai fazer? Ela vai pegar na hora e me citar. Ué, pode isso? Pode. Está lá no artigo 246, inciso 3º. É considerado uma citação válida quando o escrivão ou o chefe de secretaria faz a citação do réu, do executado, do interessado, que compareceu ao cartório. Ué, eu fui lá, na hora que eu estou lá, eu já fui citado. Ou isso acontece? Acontece. Mais do que vocês podem imaginar. Não é algo, nossa, tão habitual, mas acontece de pessoas irem perguntar sobre um eventual processo e sair do lugar já citado. Agiliza a vida de todo mundo e é considerado uma citação válida. Maravilha. Era isso que eu queria falar sobre essa citação por escrivão. Vamos agora começar a bater um papo sobre citação por edital. Eu vi que as perguntas que vocês me fizeram, muitas voltadas para a citação por edital, porque realmente gera dúvida. Primeiro detalhe, a citação por edital começa lá no artigo 256 do CPC. Está aí na telinha para vocês. E fala assim, a citação por edital será feita, primeira hipótese, quando desconhecido ou incerto o citando. Não sei onde que o citado está, não sei quem é, faça a citação por edital. Segunda situação, quando ignorado, quando incerto ou quando inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Não sei onde é, ignorado, é incerto, o mesmo é inacessível o local, faço a citação por edital. E, além disso, a terceira hipótese que está aí para a gente, nos casos que estiver expresso na lei. Alguns a gente já vai falar aqui, onde é obrigatório, processos que são obrigatórios fazer citação por edital. Mas são essas grandes hipóteses, quando desconhecido ou incerto
ou citando, eu não sei quem é, quando eu não sei, quando é incerto, quando é ignorado, quando é inacessível o local de citação, ou nas situações em que a lei expressamente mandar fazer citação por edital. Nestes casos que se permite na lei a citação por edital. Tá bom? Lá no 256, melhor dizendo, o parágrafo 1º já tinha uma dúvida interessante. Considera-se inacessível para efeito da citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Opa! Eu quero citar uma pessoa fora do país. O país não aceita cumprir uma ordem do Brasil. É um local, de acordo com a lei, inacessível e por isso vai ser permitido fazer a citação por edital. Tá bom? Maravilha. Olha que interessante. Quando o local é inacessível, e isso vai gerar a citação por edital do réu, o lugar, o réu, quando é citado por ter um local inacessível, a notícia de sua citação também vai ser divulgada pelo rádio, se na comarca tiver uma emissora ou uma questão de radiodifusão, para também divulgar no rádio que a pessoa está sendo citada. É uma forma de se tentar dar essa clareza maior acerca da citação, tá bom? E aí, no parágrafo 3º, aqui ainda fala assim: o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição do juízo de informações sobre interesse em cadastro de órgão público e concessionárias de serviços públicos. Eu acho que a Ita que me falou no encontro passado sobre a questão, não encontra a pessoa. Qual é o procedimento, para vocês entenderem? Não encontrei a pessoa. Tentei citar por oficial de justiça, tentei citar por correio, por exemplo. Não estou achando. Qual o procedimento? Normalmente, você vai parar e fazer um pedido para o juiz te ajudar a encontrar um novo endereço. Esse pedido, ele é feito através de um sistema chamado Infojude. Ou então, se existir algum convênio com CEMIG, Copasa, que são as empresas que ficam com energia e questão sanitária no estado de Minas Gerais, águas, esgoto, que tem endereços, alguns tribunais têm convênio. O de Minas Gerais, por exemplo, TJMG, que eu lembro, tem um convênio com a CEMIG. E aí manda uma carta para a CEMIG, ou a CEMIG manda os endereços que ela possui em nome daquela pessoa. Mas vamos imaginar que mesmo assim eu não consegui achar. Aí, neste caso, pessoal, a própria lei está falando. Quando o réu, você tenta realizar a citação por várias vezes, tenta, e não consegue fazer a citação, para a lei, eu tenho ali uma pessoa que está em local incerto e não sabido. E para o processo não parar, o que vai acontecer? Eu vou possibilitar que aquela parte, que aquele réu, que aquele executado, que aquele interessado, venha a ser citado por edital. É o que eu falei. Pode falar, Jéssica. Me tira uma dúvida. Você falou que tem a citação, aí faz a pesquisa por Infojude, né? Sim, é um sistema. Eu acho que a outra é Bacenjude. Tem diferença? Tem. Existe uma diferença. Hoje nós temos 3 JUDs. Infojude, Bacenjude, Renajude e hoje tem até o Serasa-Jude. São diferentes. Só para explicar para vocês. Bacenjude, Renajude, Serajude é matéria que eu falo com vocês lá no 6º período, que está muito envolvido com execução e cumprimento de sentença. Mas só para a gente tirar essa dúvida. O que é o Infojude? É o sistema de informações, é um banco de informações que os juízes têm acesso. Entende? Que está interligado com operadores de telefonia para saber endereço. Infojude é para isso. Tá bom? Bacenjude, só para saber, não é matéria deste nosso período, é no próximo. Mas só para tirar a dúvida. O que é Bacenjude? É o bloqueio judicial de contas. Então, o Bacenjude é um sistema em que o juiz tem acesso ao Banco Central e, através dele, consegue bloquear todas as contas que você tem no Brasil. Tá bom? Renajude. O que é Renajude? É também utilizado na execução e no cumprimento de sentença para bloquear o quê, pessoal?
Renajude, lembro de Renavan, Detran, bloquear todos os veículos que estão registrados em seu nome. E o Serajute é uma novidade, é a utilização de uma decisão ou de um processo de execução, um cumprimento de sentença, para buscar a negativação do seu nome perante o Serasa. O juiz, ele já manda comunicando o Serasa que já faz a negativação. Tranquilo? Ok. Eu sei que é um pouco rápido, porque não é uma matéria do nosso semestre, mas é importante fazer essa diferenciação para não confundir, certinho? Ficou claro, né, Jéssica? Conseguiu entender essas diferenças? Fala Sim, aí. tranquilo. Maravilha. Perfeito, então. E aí, pessoal, não encontrar a pessoa, vou fazer a citação por edital. O que eu não vou fazer é o processo parar, não posso deixar. Eu tenho que caminhar, eu tenho que buscar, o processo ele deve seguir. Só que a citação por edital, nós vimos que ela tem toda uma peculiaridade, são em casos excepcionais, e aí também existem requisitos que são necessários, que eu, como o autor daquele processo, eu vou ter que provar que cumpri com aqueles requisitos para a citação por edital ser feita. Ela não é feita de qualquer jeito, a qualquer hora. Vamos lá no artigo 257 começar a falar sobre quais seriam esses requisitos da citação por edital. Primeiro deles, qual que é o primeiro requisito? A afirmação do autor ou uma certidão de oficial que informa todas as circunstâncias que autorizam a certidão. A citação por edital. Ô, Eduardo, como assim? Vamos reparar, por exemplo, a terceira situação. A segunda situação, perdão. Local incerto e não sabido. Ou então, tentei várias vezes citar. Como é que eu comprovo isso? O autor vem aqui e fala, excelência, está errado, não consigo mais encontrar essa pessoa. Tentamos citação de todas as formas que não conseguimos encontrar. Neste caso, eu tenho que deixar claro para o juiz e explicar para ele todo o meu caso, minha situação, para ele aceitar. Ou então pode ser uma própria certidão de um oficial de justiça, falando assim, está em local incerto e não sabido. A pessoa fala que não consegue encontrar, e aí dessa forma eu tenho que provar. Provei isso tudo, é o primeiro requisito que eu tenho que cumprir para a citação por edital acontecer. Segunda questão que tem que se provar, publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, e isso deve ser certificado dentro do processo. O que quer dizer isso? Eu tenho que provar que eu publiquei na rede mundial de computadores, no Diário do Estado do Tribunal de Justiça, por exemplo, sai todos os dias várias informações, dentre elas aquelas pessoas que ali estão sendo citadas por edital. Tá bom? Maravilha. Não acabou, não. Eu tenho que mais um requisito para citação por edital ser considerada válida e realmente ser realizada dentro de um processo. Terceira situação, determinação do juiz do prazo que vai variar entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação, havendo mais de uma da primeira. O que quer dizer isso? Na citação por edital, o juiz vai determinar um prazo que vai ser entre 20 até 60 dias para que o executado, para que o réu, para que o interessado que ali está sendo citado por edital, ele venha comparecer no processo. Nesta situação, eu vou ter, o juiz, quando ele determina isso, uma possibilidade para que a parte venha no processo. Passar desse prazo que começa a contar um prazo, eventualmente, de defesa, tá bom? Mas eu tenho que deixar, o juiz tem que determinar isso muito claro. Qual é o prazo do edital? É 20, é 30, é 40, é 50, é 60 dias? Isso vai ter que ser determinado pelo juiz na sua decisão que autoriza a citação por edital. E, além disso, assim como nós falamos lá na citação por hora certa, vocês se lembram? Eu vou aqui também no edital fazer uma advertência de que vai ser nomeado um curador especial se o réu, se o executado, se o interessado for revel, ou seja, se ele não vier se defender, vai se nomear um curador especial, um advogado, que vai realizar uma defesa sem mesmo conhecer o réu, o executado. Isso acontece? Acontece, tem que ser feita a defesa.
A citação por edital, assim como a citação por hora certa, são exemplos de citação ficta. O que é isso que a doutrina nos fala que seria uma citação ficta? É aquela citação que você presume que a pessoa foi citada, mas você não consegue, por óbvio, ter uma certeza absoluta. Porque, por exemplo, o oficial de justiça, ele vai no lugar, ele pega a assinatura, ele comprova que a pessoa recebeu o documento. No edital, você não tem essa mesma força de conseguir comprovar tão claramente. Só que entendam, se eu estou seguindo aqui, a citação por edital seria uma exceção. É quando não tem outra. Normalmente ela acontece quando não tem outra forma de acontecer. Salvo se nos casos são previstos expressamente na lei como obrigatório acontecer. Tem alguns casos que nós vamos ver daqui a pouco. Só que é algo muito relevante, algo importante, por quê? Porque senão, vários e vários processos eu não teria possibilidade de caminhar com eles. Porque simplesmente o réu desaparece, o executado desaparece. Interessante. Oi, Jéssica. Se no caso, tipo assim, um réu sofrer revelia, o processo ele pode. Se no caso o réu sofrer revelia, o processo ele pode ser suspenso? Não. O que é revelia? É quando a pessoa. Nós vamos falar isso quando estivermos falando de respostas do réu, mas já antecipo para você. Revelia é quando você tem a possibilidade de se defender e não o faz. Ah, tá. Neste caso, opera-se a revelia. E um dos efeitos da revelia é o quê? Todos os fatos que foram narrados contra você, Jéssica, são considerados verdadeiros. Ou seja, vamos imaginar que eu estou cobrando de você, Jéssica, 10 mil reais num processo. Você teve possibilidade de se defender, não teve, Jéssica? Vamos imaginar isso. Você não defendeu? Se não tiver nenhuma grande falha, o que eu falei é considerado verdade. Entende? Isso é revelia. Mas fica calmo, tranquilo, que nós vamos falar, quando estivermos falando de respostas do réu, uma das situações que envolve a resposta do réu é exatamente a revelia. Aí nós vamos falar o que isso gera dentro do processo, como que ela acontece, quando, esses detalhes nós falamos em outro momento. Porque aqui é igual você já está acostumado, né? Nós somos igual novela, né, pessoal? A gente está aqui e falando as cenas dos próximos capítulos. Vocês já estão acostumados a isso, né? Qual que é a cena do próximo capítulo? É isso, aquilo, nós vamos colocar. Mas realmente é uma pergunta muito interessante, parabéns pela colocação. Aqui, em relação ainda a essa questão que envolve a citação por edital, o parágrafo único do 257 fala assim: o juiz poderá determinar a citação por edital, né, por uma publicação desse edital em um jornal local de ampla circulação ou por outros meios, lógico que considerando as peculiaridades da comarca, da seção e também da subseção judiciária. O juiz tem hora que ele exige também que eu publique o edital em um jornal. Isso é só para a pessoa que ela não tem justiça gratuita, porque quando ela tem justiça gratuita, a lei fala que só a publicação do edital no Diário do Estado já vale. Mas, por exemplo, eu já tive casos de clientes que não tinham justiça gratuita e o juiz determinou que fosse publicado por 2 vezes em jornal de circulação. E aí você tem que ligar para o jornal, mandar o edital, e aí eles publicam. É bem interessante, você pega o jornal para dar de exemplo, junta o jornal no processo, e na época, quando eu fiz, acho que cada publicação, que é pequena, é desse tamanhozinho de jornal, mas constando, só para provar que você deu publicidade, se não me engano, na época foi R$ 70, uma coisa assim, cada publicação. Então, por isso que normalmente é para quem não tem justiça gratuita. Certinho? Mas isso vai ter que ser determinado pelo próprio juiz. Seguindo e caminhando, uma questão muito importante: a citação por edital não é a regra, ela é uma exceção. Por isso, o artigo 258 vem colocar um alerta. Fique atento, fique esperto. E fala assim: quando a parte requerer citação por edital, alegando de forma dolosa a ocorrência de alguma circunstância que autoriza a citação por edital, vai incorrer em multa de até 5 vezes o salário mínimo. E, além disso, essa multa vai se reverter, o que está no parágrafo único, em benefício do citador. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a Jana ajuiza uma ação contra a minha pessoa.
Vamos imaginar que a Jana sabe onde eu moro. Só que ela sabe que se me citar, eu vou contestar, vou falar, não, não concordo, não, tá errado, isso, aquilo. Ela vira e fala assim, eu tenho uma ideia. Eu vou fingir, então, que Eduardo está em um local incerto e não sabido. E aí, ela pede a citação por edital. Gente, para conseguir citação por edital, isso tem que ser muito claro aqui, é somente nas situações excepcionais em que estão aqui previstos. Que situações são essas, gente? As que estão lá no 256. Quando desconhecido, incerto ou citando, quando ignorado, incerto ou inacessível lugar em que se encontra o citando, ou nas situações em que a própria lei exigir. Você tem que provar também todos os detalhes, tem que tentar, é por isso que normalmente no processo você primeiro tenta, quando se tem alguns endereços, um, uma citação do correio, ou citação para o oficial de justiça, pede informação para o juiz, só que não tem jeito que você vem para cá. Se você busca a citação por edital, mas de forma dolosa, você não tinha um requisito, se for sua barra, cuidado, viu? Você pode ter uma multa de até 5 salários mínimos. Tem que ter mesmo, que isso gera um prejuízo muito grande dentro do processo. As dúvidas que vocês me fazem é assim, como é que a pessoa sabe? Muitas vezes não sabe, mas é porque só chega na citação por edital quando não tem jeito. Certinho, pessoal? Jéssica até falou que Deus é mais. É pesado, porque dentro de um processo, se usa-se a citação por edital como exceção. Porque se você fazer isso virar regra, vira uma bagunça no Brasil. E, pessoal, hoje, principalmente com essas questões interligadas, rede social, telefonia, para você não achar uma pessoa, não ter local nenhum, realmente não é algo comum. Então, por isso que se permite, nessas hipóteses, ter citação por edital. Tá bom? Só que aí, já caminhando para os finalmente da nossa aula, o último ponto que eu quero abordar com vocês lembram que lá no artigo 256 fala assim, além de todos os casos lá falando, fala assim, é possível também a citação por edital nos casos expressos em lei. E agora eu vou te falar de 3 grandes situações em que a própria lei fala que deve ser publicado edital. Então, coloca o asterisco que são ações em que obrigatoriamente vai ter edital. Por quê? Porque a lei exige assim. Primeira ação que obrigatoriamente tem citação por edital, a ação de uso capião de imóvel. Eduardo, como assim? Lá na ação de uso capião, um dos requisitos, nós falamos que é requisito citação pessoal dos confinados, os moradores, nós falamos isso na última aula, os moradores, vizinhos da ação de uso capião vão ter que citar cada um deles pessoalmente, por oficial de justiça, por correio, que for, de preferência por oficial. Só que eu ainda assim tenho que publicar edital. Para quem? Quando eu não tenho noção de quem é, por exemplo, numa ação de uso capião, eu sou obrigado para qualquer outra pessoa que seja proprietário do imóvel ter conhecimento dessa ação e assim vir aqui tentar eventualmente defender aquela propriedade. Tá bom? Segunda situação, em que obrigatoriamente tem que publicar edital, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. É uma ação bem específica. E a terceira situação, que é o artigo 259, exige que se faça citação também por edital, em qualquer ação que seja necessária por determinação legal, provocação e participação em processos de terceiros que são incertos ou desconhecidos. Eu preciso comunicar a todo mundo a existência desse processo, vai ser obrigatório ali a publicação do edital, é um requisito obrigatório que está no artigo 259, inciso 3º da lei. Tranquilo? Maravilha. No que diz respeito às espécies de citação, tudo que eu queria falar com vocês eu consegui. Quero saber de cada um de vocês. Ficou claro? Conseguimos compreender, meus amigos e minhas amigas? Sim ou não? O Manuel falou que ok. Perfeito, então. Pessoal, gostaram de citação? Também entendeu, Ita? Maravilha. Gostou de citação? Olha o tanto de polêmica. Pessoal, 2 encontros, 4 horários só para a gente estar. Só que eu ainda não achei o filho de uma mãe boa, que a gente não pode falar a palavrão, entendeu? Quando eu já estiver advogando, eu mesmo faço e eu resolvo e vou caçar até o fim da meada. E um detalhe, você viu aqui que a gente viu todas as regras, né, Ita? Para pegar tudo.
E aí tem saída, não tem como ele esconder. Se existem os parentes estão lá, por que não fazer uma citação por hora certa? Pode Isso ser, você também pode fazer. aconteceu comigo, Ita. Hã? De Isso não acontece. achar, eu fiquei indignada. Ah, um detalhe, só um detalhe. Coloca um asterisco aí antes que eu me esqueça. Sim. No juizado especial, não se permite citação por edital. É? Anota essa observação. No juizado especial cível, a Lei 9.099 de 95, anota isso aí, não é permitido citação por edital. Combinado? Por quê? Porque lá é mais simples, não permite a lei expressamente proibiu. Mas tirando um juizado especial cível, no processo comum pode fazer. Eita, você viu aqui que a gente viu várias formas para não deixar passar, né, minha amiga? Mas aí Gostou eu das posso fazer dicas? por hora certa, professor? Pode pedir. Mas no juizado tem alguns questionamentos sobre a hora certa, mas não está proibido, como é proibido a citação por edital, mas não é comum, tá bom? Normalmente essas citações fictas, elas são mais complexas, porque tem que nomear curador especial, e por isso normalmente só se faz na justiça comum, juizado especial não, tá bom? Mas conseguimos entender então tudo, né, pessoal? Estou feliz de vocês estarem sabendo. E o principal, eu estou feliz com as manifestações, com as perguntas, com os questionamentos que demonstram essa dedicação, atenção que vocês estão tendo, tá bom? Então, peço um grande favor. Como combinado, encerra aqui a matéria, eu peço só para ficarem ao vivo, quem está ao vivo, vou encerrar a gravação e venho conversar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu esse vídeo. Nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.